A paz de Deus a todos. Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal e peço que se inscreva e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Aqui a gente combate verdades sobre a congregação, tá? Em verdades, mentiras, coisas que desagradam a Deus, que são referidas a mais essa denominação religiosa chamada Congregação Cristã no Brasil. Também compartilhamos conteúdos bíblicos que ajudam o nosso crescimento espiritual. E, primeiramente, quero pedir perdão aqui. Eu gravo a minha casa do lado de uma rua meio movimentada e hoje está bem movimentado, no domingo, né? E também tem um cachorrinho bem alegre. Acho que os donos saíram, coitadinho do cachorro, né? Diz que os donos saíram e acabaram deixando ele aí. Ele está meio que latindo por tudo e por todos. Bem, o conteúdo hoje não vamos ter dó do cachorrinho, né? Vamos deixar ele lá. Então só peço para vocês compreensão aí se ouvirem um som ambiente. Também passa bastante carro com som. Então, qualquer esses sons ambientes, vocês me perdoem aí no amor de Cristo. Hoje nós vamos comentar fazendo um comentário em cima do comentário do irmão Josafá Agra, tá? Eu sei muita pouca coisa sobre ele, então eu vou focar bastante no argumento dele. Ele fez um argumento criticando a construção, né? Ele fez essa postagem aqui, a Guanambi em fase final de obras, a maior sede da congregação cristã no interior baiano, né? Congregação cristã no Brasil, bem, isso já é uma amostra até para os próprios críticos que falam que a congregação está fechando templos, está milhares e milhares saindo da congregação, aí vem e abre um templo enorme desse que nem ele está criticando, né? Então eles têm que decidir, né? Eu acho que eles têm que se decidir. Ou a congregação está fechando ou está abrindo. Acho que eles têm que se decidir nesse ponto. Tá bom, irmão João Safado? Eu vou esperar que você nos dê um pouquinho dessa luz aí. E se decida, se fecha ou abre, tá bom? Então, em nenhum momento aqui eu quero atacar a pessoa do irmão Josafá Agra, nem sua família, nem sua honra, tá? A questão aqui é que eu vou fazer um comentário em cima da crítica que ele fez, né? Eu vou passar o irmão que apresenta erros, tá? Vários erros. Esse comentário dele, então tem que ser corrigido. Tudo no amor de Cristo, né? Espero que Cristo volte para a congregação. Mas se ele estiver em outra denominação, que seja feliz, que Deus o abençoe. Né? Mas se ele se dá o direito de criticar a congregação como membro dela, também posso dar o direito de protegê-la. Né? Estamos todos aqui usufruindo do nosso direito democrático. Tá? Continuando aí, eu também queria sugerir por mão. Eu sou humilde o suficiente para dizer uma coisa. Eu sou ruim de português. Eu realmente sou ruim de português. Eu estou estudando diariamente português, né? Porque eu sou ruim. Isso é fato. Então, o que eu faço? Eu também trabalho com redes sociais, né? Eu posto vídeos aqui no meu canal e eu escrevo, edito textos, né? E o que eu faço? Existem vários aplicativos que corrigem textos. Então, antes de eu colocar uma publicação, eu passo por esses aplicativos. Quer ver um aí, um programa de computador muito comum, Microsoft Office, já ouviu falar lá do Word? Então, se você tacar um texto lá, ele vai corrigindo erros de português, até de gramática, ele corrige, né? Já ajuda bastante, né? Até o Google mesmo, se você colocar lá uma frase, se tiver alguma palavra errada, ele já vai demonstrar ali que está errado e vai te corrigir. Isso ajuda muito, tá bom, irmão Josafá? Eu sei que você a ideia aqui não é humilhar o irmão, pelo contrário, é só dar uma sugestão, tá? Existem programas hoje, aplicativos no celular, que corrigem erros de português. Isso ajuda muito o nosso trabalho, o trabalho do irmão, o meu trabalho, né? Ainda cometo erros, ainda cometo vários erros. É que isso diminui o meu erro, né? Quando eu vou publicar algum texto, né? E, por exemplo, agora para fazer a crítica do irmão, eu fiz um texto. Isso me ajuda na hora da leitura a cometer menos erros de português. Eu vou lendo, já está corrigido o português, então só vou ler. Então vou cometer menos erros de português. Isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom, irmão? Então essa é uma sugestão que eu faço no amor de Cristo por irmão, tá? Que o post do irmão tem alguns erros de português. E esses aplicativos são muito úteis, tá? Então tudo que eu estou falando é no amor de Cristo para que o irmão, para ajudar o irmão aí nesse trabalho de crítica, tá? Que o irmão está querendo exercer, tá bom? Então vamos lá, vamos dar um início aí. Bem,
A importância de estudar antes de criticar. Tudo que eu falar, pessoal, está sintetizado nesses pontos aqui expostos no. Aí passou um carro aí já com uma luz, um som ambiente. Curtam aí o som e um som ambiente aí. Curtam o som e se liga aqui no texto, por favor. Não deixa cair a comunhão, por favor. Então, tudo que eu falar, irmão, que eu vou ler aqui, eu já fiz um texto, já escrevi, elaborei ele, então assim, eu só vou ler, fica mais fácil para nós aqui, né? Então, tudo que eu falar está resumido nesses pontos aqui, os irmãos podem acompanhar aí, né? Então, no advento da internet, testemunhamos uma explosão de vozes e opiniões, cada indivíduo ganhando um palco virtual para expressar suas ideias e crenças. Que é o caso do irmão Josafá Agra, né? No entanto, essa democratização da comunicação também trouxe consigo uma preocupante tendência à propagação de críticas infundadas e superficiais em relação às religiões. É o caso aí desse post sobre a CCB, tá, meu caro? É crucial entender que criticar uma religião sem um estudo aprofundado sobre ela é não apenas irresponsável, mas também desrespeitoso para aqueles que a seguem. Eu acho essa sua postagem desrespeitosa, porque ela contém verdades, ela contém erros sobre a congregação. Um simples post, né? Eu vou até ler aqui, acabei não sei se eu li, eu vou ler novamente aqui se eu li, perdão, tá? Olha o que o nosso querido irmão Josafagra escreveu sobre essa construção. Absurdo, para que isso? Esse povo não constrói uma creche para ajudar as irmãs, um asilo, nem um centro de recuperação de dependentes químicos, não tem nenhum projeto social público, nada. Absolutamente nada. Sugo todos os impostos que pode do governo para ficar construindo esses palácios faraônicos. Isso é um absurdo. Então tá, aqui existem termos que estão sendo utilizados de forma errada, não poderiam ser direcionados a uma instituição religiosa, eu vou comentar isso. Também está falando basicamente que a igreja ela tem obrigação e uma função social que não é certo, tá? Ok, o Cristo se incentivou, só que o objetivo principal da religião não é resolver os problemas sociais. Eu vou desenvolver isso mais à frente, tá bom? Então estamos aqui, perdão. Então estamos aqui. Muitas vezes vemos indivíduos empunhando seus teclados como se fossem espadas da justiça, prontos para desferir críticas ácidas contra as religiões, que é o caso do irmão Josafá Agra, né? Ele tá fazendo uma crítica ácida à CCB, né? E ele acredita ser um revolucionário e detentor da verdade, que é o que a posição dele mostra. No entanto, essa postura revela mais sobre a ignorância do que sobre uma verdadeira busca por conhecimento e entendimento. A crítica construtiva é um elemento essencial para o progresso humano, incluindo as esferas religiosas. No entanto, para que uma crítica seja construtiva e significativa, é imperativo que seja embasada em um estudo cuidadoso e uma compreensão profunda da religião em questão. Então, aqui já fica já um conselho por mão. Quer fazer crítica sobre a congregação? Então estude. Ah, mas eu já fui membro da congregação. Isso não quer dizer que o irmão saiba muito sobre ela, tá? A pessoa pode passar 40 anos dentro de uma denominação, aí não entender basicamente nada sobre ela, só ia lá por costume, ia lá, ouvia lá tudo que ia pregado, e ia para casa e esquecia tudo. Isso acontece não só na congregação, tá? Isso é um problema até na própria igreja batista, que eu vi que o irmão postou uma foto congregando lá, não sei se é o irmão da Batista, mas eu vi o irmão congregando lá, isso acontece com eles também, tá? Isso é um problema de todas as denominações. Muitos dos seus membros simplesmente só vão por costume. Não é o que a gente quer que a pessoa se converta, né? É o trabalho de todos, exatamente todos isso independente de denominação religiosa, conscientizar as pessoas a servirem a Deus com o propósito de salvar a sua alma, né? E não só por uma questão de costume, mas infelizmente existem esses membros. Então a pessoa pode passar 40 anos lá, mas não entender nada. Então, o tempo ou ela ter feito parte da coligação não quer dizer que ela seja conhecedor da coligação. O que é que você mostra? Você mostra desconhecimento sobre a coligação em sua crítica, tá? É. Criticar sem embasamento é como tentar debater física quântica sem o conhecimento prévio da física básica, fadada ao fracasso e à produção de argumentos vazios. Foi exatamente o que aconteceu com o seu argumento aqui. Esse seu argumento é um fracasso, tá? E é totalmente vazio.
Fica bem evidente na análise que eu vou fazer aqui. Então, desculpa, tá vendo? Quando a gente critica sem ter conhecimento de causa, acontece isso. A falta de compreensão leva muito críticos a basear seus argumentos em falácias, que é o que você comete. Basicamente resume uma religião ao trabalho social, não é só isso. A gente vai ver que o objetivo principal da religião é o evangelho, e sim, praticar sim a caridade, mas o objetivo principal é o evangelho, tá? E não resolver problemas sociais, até porque temos uma entidade governamental direcionada a isso, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Então é falacioso, só fala. E mentiras. Infelizmente, o irmão acabou cometendo inverdades no seu argumento. É uma coisa triste, né? Mas é o que aconteceu. A gente não tem outra palavra para se utilizar. Irmão, me desculpe, tá? Espero que o irmão não fique magoado, mas é mentiroso uma das suas falas. Eu vou mostrar aí que é mentiroso, tá? Infelizmente, falo isso com tristeza, perpetuando estereótipos e preconceitos infundados. Essas críticas superficiais não apenas não contribuem para um diálogo construtivo, mas podem causar danos reais, alimentando ódio e intolerância, que começa a crescer, né? Você vê na internet aí, basicamente, uma campanha de ódio contra a CCB, né? Portanto, antes de se aventurar a criticar uma religião, no caso aqui, antes de criticar a CCB, meu caro e abnegado irmão Josafá Agra, é fundamental investir tempo e esforço em estudá-la. Isso não significa necessariamente concordar com suas premissas ou doutrina, mas se demonstrar respeito pela complexidade e riqueza das tradições religiosas. Então, o irmão não precisa se tornar, voltar a ser da congregação, não sei se o irmão foi, mas o irmão não precisa voltar a ser da congregação, ou não precisa concordar com a congregação. Você só precisa entender o que ela fala. Falar por falar, até papagaio fala. Então, você tem que entender o que está falando, né? Tem que entender sobre a congregação. Então vamos lá. Infelizmente, né? É um argumento baseado na mentira, né? É uma coisa que nos deixa triste. Bem, primeiro a gente tem que consertar a fala do nosso caro irmão aqui. Olha só, principalmente nessa parte aqui que ele fala. Não tem, eu já vou comentar sobre isso daqui que ele fala, né? Mas basicamente eu tenho que consertar um conceito que ele utilizou de forma errada. O irmão, ao fazer isso, demonstra que não entende o que está falando, tá? Essa é a conclusão lógica do desse seu argumento, porque ó, não tem nenhum projeto social público. O irmão sabe o que significa projeto social público? Não tem noção do que significa? Porque da forma que o irmão colocou aqui, fica claro e evidente que o irmão não sabe. O irmão utiliza um termo, o irmão nem sabe o significado dele. Bem, como a ideia aqui é conscientizar e ajudar o irmão, eu vou definir por irmão o que é um projeto social público. Não posso fazer a pesquisa e chegar à mesma conclusão que eu cheguei aqui. É só fazer um estudo. Então, quer dizer, o irmão utilizou um termo, nem sabe o que ele significa, mas utilizou. Então, antes de o irmão usar o termo, tem que fazer um estudo sobre esse termo, tá? Que assim o irmão não comete esse erro que o irmão acabou de fazer, tá? Então, ó, definição de projeto social público. O que é um projeto social público, meu irmão? São iniciativas promovidas, financiadas e coordenadas pelo governo, com o objetivo de atender às necessidades sociais da população em diferentes áreas, como saúde, educação, assistência social, entre outros. Então, qual que é o resultado lógico de eu não ter utilizado esse termo, né? Mostra, né? Qual que é o resultado lógico? Que o irmão não tem conhecimento do que significa esse termo, né? E a partir da definição correta do que seja projeto social público, a gente vê que isso não é uma função da igreja, mas sim do governo, ok? Então, quando se fala em projeto social público, se fala sobre uma função governamental, de um ente governamental, do governo, tá? Não sei se o irmão sabe, mas nós estamos num estado laico. Nós vivemos num estado laico. O Brasil é um estado laico, tá? Há separação da igreja do Estado. Alguns aí não gostam muito disso, mas o irmão quer que a base da nossa Constituição seja a congregação cristã do Brasil, porque para que ela tenha algum, alguma obrigação sobre um projeto social público,
ela tem que ter esse tipo de função, né, no governo. Então, vamos fazer uma constituição baseada na congregação, nos preceitos e ideias pregados na congregação cristã do Brasil. Vamos unir igreja e Estado. Não quer que isso aconteça? Acredito que não, né? Então, o irmão utilizou um termo, né? Eu acredito que o termo que o irmão queria utilizar, eu vou corrigir o irmão, seja esse: trabalho social. Bem, o que significa o termo trabalho social? Vou definir por mão aqui. Refere-se a qualquer ação realizada com o objetivo de promover o bem-estar social, ajudar indivíduos ou comunidades em situações de necessidade e contribuir para a melhoria das condições de vida das pessoas. Isso que significa trabalho social. Isso é o que o irmão queria dizer aqui. Então, em outras palavras, corrigindo o seu erro, então você fala que a congregação não tem nenhum trabalho social, o que infelizmente é uma mentira, tá? Porque a CCB ela realiza trabalho social, sim. E as pessoas não precisam acreditar no que eu estou falando. Vai lá no site da congregação. Tá vendo esses dois pontos aqui? Se eu falar em ofertas, né? A congregação ela reúne ofertas para atender esses dois trabalhos sociais que ela assim faz. Existem vários outros trabalhos sociais que a congregação faz, tá? Então, ó, olha só, o que o irmão fala, ó, não tem nenhum trabalho social, absolutamente nada. Vamos estar sendo enfático. Ela não faz nenhum trabalho social, que é o termo que o irmão deveria ter utilizado, não projeto social público, tá? Então, ou seja, o irmão está sendo enfático, que ela não faz absolutamente nada. Então, se eu mostrar um exemplo, cai por terra esse seu absolutismo. Eu vou mostrar dois, tá? Que é facilmente verificável. Quem está com a razão, o irmão José Agra ou o irmão Leão CCB aqui, que está falando isso daqui para vós? Quer saber se eu estou certo? É só ir lá no site da CCB. Eu só precisava só de um argumento. Eu estou mostrando dois. Eu vou mostrar que ele está duplamente errado. Mas eu já vou dizendo que a congregação não só realiza esse trabalho social, ela realiza vários outros trabalhos sociais. É que esses são os mais fáceis de você achar. É só você parar esse vídeo aqui agora, entrar no site da Congregação Cristã do Brasil, lá em ofertas você vai ver que a congregação ela une ofertas para atender as calamidades. Que essa oferta ela tem como objetivo atendimento de famílias que vivem em regiões atingidas por calamidades. No litoral paulista, por exemplo, teve calamidade uns tempos desses, e a congregação usou dessa verba para conseguir atender essas famílias e ajudá-las, né? Casa de apoio em Barretos. A congregação mantém em Barretos um local de apoio para receber irmãos de todo o Brasil que ali se dirigem para o tratamento do câncer nos hospitais dessa especialidade. Então, irmão, o seu absolutismo aqui nessa sua fala está completamente errada. Infelizmente, eu tenho que dizer, isso daqui é uma mentira. É a conclusão que a gente chega. Eu mostrei com dois exemplos que o irmão está mentindo. Infelizmente é isso. Não tem como eu escapar disso. Daí é uma mentira que o irmão está falando, tá? Então fica claro que o irmão, né, não está usando, né? Então agora vamos entender um pouquinho o papel da igreja, tá? Esse é um problema na internet muito grande. As pessoas não saberem a função da igreja. Então vou ter que isso tem que ser dito. Para não dizer, mas ela poderia fazer isso, ela poderia construir creches. Eu já vou falar sobre as creches, tá? Ela poderia fazer isso. Bem, primeiro, a igreja, ela não contempla uma placa. O que nós aqui da congregação pregamos e acreditamos, né? Aí você pode questionar isso, tudo bem, você vai pegar. Normalmente, o que eles vão pegar? Vão pegar a fala de um ou outro irmão, que às vezes falta um pouquinho de entendimento. Isso não é só na congregação que acontece, existem várias denominações. Ontem mesmo eu estava falando com um reformado, ontem não, esses dias estava falando com uma. É que ontem foi de outra igreja, eu não quero falar o de ontem, né? O irmão que eu estava debatendo, não debatendo, uma conversa amigável, respeitosa, no WhatsApp com ele, sobre algumas coisas, né? E ele não demonstra entendimento sobre o que a própria instituição dele prega. Que eu não quero começar a falar o assunto que a gente estava abordando, porque aí vocês vão conseguir identificar com facilidade a instituição que esse irmão é, né? Dá para perceber. Então, não, por isso que eu não vou citar ele. Eu vou citar da irmã reformada, nem vou falar que igreja que era. Da irmã reformada,
e comecei a colocar falas do pastor conhecido dessa igreja reformada para ela. E ela começou a falar: não, isso daí tá errado. Nós lá naquela igreja, a gente não fala isso. Era o próprio pastor da igreja dela. Então, quer dizer, o que normalmente, infelizmente, os youtubers fazem, pega o, o argumento de um ou outro da internet, né? E para justificar, ó, tá vendo? Eles acreditam nisso, né? Mas toda vez que a gente vai fazer a crítica a uma denominação, o mínimo que se espera é que você vá na confissão de fé daquela igreja, né? Que você utilize esses canais oficiais para sim falar alguma coisa. Mas infelizmente eles não usam isso, tá? Então, é injusto, tudo que eu falar está resumido aí nesses pontos aí, tá? É injusto e falacioso atribuir problemas sociais, vou passar o carro aqui, que são de responsabilidade do governo às instituições religiosas. Tal atitude não apenas desvaloriza o papel legítimo das religiões na sociedade, mas também desvia o foco das verdadeiras causas dos problemas sociais. As instituições religiosas têm seus próprios propósitos e responsabilidades, centradas na espiritualidade, na moralidade e na promoção do bem-estar espiritual e emocional de seus fiéis. No entanto, não é correto esperar que elas assumam a carga total de resolver questões como pobreza, desigualdade social, falta de acesso à saúde, educação, entre outros problemas complexos. Então a gente tem que entender, né? Agora eu vou falar o conceito de igreja aqui. Que igreja é um conceito que transcende a questão denominacional. Então a gente tem várias denominações e o povo, a igreja de Cristo, tem um povo em cada uma dessa denominação, tá? Todos a soma desses povos formam a igreja de Cristo. Então, se a gente for entender como igreja, a igreja ela consegue atingir todos os problemas sociais existentes e consegue ajudar, fazer uma tarefa que não é dela, tá? Não é dela a resolver problemas sociais. Isso é uma função do Estado. Nós pagamos imposto para isso. Então, em vez de ficar exigindo da igreja, deveríamos exigir do governo. Então, essa é a falácia aí que ele esquece desse ponto. Então, ainda que a congregação, irmão, não façam creches, né, que não é uma responsabilidade da igreja, tá? A igreja não tem essa responsabilidade. Nós pagamos imposto para o governo para ele chegar e construir essas creches. Né? Então, a gente tem que cobrar do governo. Mas ela realiza diversos outros tipos de trabalhos sociais. Tá? Ela não esse trabalho social específico, ela não realiza, mas ela realiza diversos outros trabalhos sociais. É engraçado que ele foi bem cirúrgico, né? Ele deu 3 exemplos que realmente a congregação não faz. Mas você tem, por exemplo, outras denominações que fazem esse trabalho com asilo, que assim também tem outras igrejas aí que também fazem. Igreja, vou usar denominações para vocês não se confundirem. Que fazem sim um trabalho com creche, que não é obrigação, mas fazem, tá? Fazem um trabalho com dependentes químicos, mas você esquece de todo o trabalho assistencialista que a congregação faz. A congregação ela constrói, às vezes, casa para os seus membros. Você sabia disso? Tem vários exemplos disso. Ela trabalha até com um trabalho de caridade, de ajudar os irmãos aí que estão com questões de doença, tem todo o trabalho da obra da piedade que faz isso. Então, existem vários outros trabalhos sociais que a congregação enfatiza. Aí ele pegou malandramente alguns que a congregação não realiza, mas existem outras religiões que fazem isso. Que nem, por exemplo, o dependente químico, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela faz um bom trabalho com o dependente químico, isso a gente não pode falar contra ela. Vocês podem ter críticas sobre a Universal, mas que ela faz um bom trabalho com o dependente químico, ela faz, né? E por aí vai. Então a igreja como toda, ela consegue contemplar todos os trabalhos sociais existentes. Mas isso é uma obrigação dela? Não, não é, tá? É aquilo que eu falei, nós estamos em um estado laico, né? Então, é sim o nosso dever como cristão ajudar o nosso próximo, e isso a congregação faz bastante, e várias outras denominações também faz com excelência, mas não é uma obrigação delas. Você querer imputar, falar que a religião ela tem que resolver os trabalhos sociais é uma falácia. Isso é uma função do Estado. Quer que as igrejas, a igreja, né, por isso, tenha uma função obrigatória nesse sentido, então dê o poder necessário para que ela faça isso. Ali, igreja e Estado. Vocês vão querer isso? Vocês vão querer leis cristãs? Né? O povo vai querer ler cristã. Na hora que fala, vamos fazer leis cristãs? Vamos. Então, vamos lá. Então, hoje a gente tem lei sobre divórcio.
né, no Brasil, que é um estado laico, que você tem leis relacionadas ao divórcio, por exemplo, que são bem, que facilita bem o divórcio. Vamos fazer uma lei segundo o divórcio, como está escrito na Bíblia? Eu tenho certeza, não é o caso do irmão Josafá Agra, obviamente, mas existem muitos cristãos que iam começar a torcer o nariz já aí. Que deveriam, para se divorciar, teriam que ter vários complicantes, né? A pessoa ia ter uma dificuldade enorme para se divorciar, porque a Bíblia realmente não dá muito subsídio para separação, isso é fato, tá? Então já começa a complicar aí, tá? E, bem, a questão do capitalismo, muito do que se prega na Bíblia vai de encontro a várias questões, né, do capitalismo, tá? Então, o que acontece na Bíblia, principalmente na era apostólica, eles vendem tudo que tem e repartem entre si para todo mundo viver meio que igual, né? Obviamente, isso na nossa sociedade seria quase que utópico, né? Mas a gente teria que fazer programas sociais, né? Agora sim eu posso falar projeto social público, agora eu posso, porque eu estou falando de governo, que chegasse próximo disso. Pronto, já pensou um monte de gente tendo que dar um pouco do que você tem para outros que não têm? Já pensou? Começar a cortar o salário de muita gente aí? Tá vendo como as pessoas, elas compram certas ideias e elas não entendem o resultado lógico prático dessas ideias, as consequências dessas ideias, né? Então, olha só o quanto tempo a gente já está falando aqui, quanta coisa já foi abordada em uma simples fala. Por isso que a gente tem que entender o que fala, meu caro irmão Josafá. Você não está entendendo a profundidade dessas questões porque você nunca estudou elas. Tá? Misturar essas responsabilidades pode levar a uma sobrecarga injusta sobre as instituições religiosas e comprometer a eficácia das políticas públicas. Esperar que igrejas resolvam todos os problemas sociais é irrealista e injusto, uma vez que essas questões são responsabilidade do governo. Então vamos para a Bíblia, né? A Bíblia enfatiza a importância do evangelho como prioridade principal. Então, qual que é a prioridade principal da igreja? É realmente erradicar a pobreza, como eles querem colocar aí, ou erradicar todos os problemas sociais? Não. O objeto principal da igreja é o evangelho. Você pode ver em Mateus 28, versos 19 e 20. Lá Jesus instrui seus discípulos a irem fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome e ensinando-os a obedecer a tudo que ele ordenou. Bem, esse verso aí indica que a missão principal da igreja é a disseminação do evangelho. Ah, então quer dizer que a gente não precisa fazer a caridade? Não é isso que a gente está dizendo aqui. Caridade, ela é encorajada assim na Bíblia, mas sempre após a pregação do evangelho. Primeiro o evangelho e a caridade como consequência depois, tá? Em Mateus 25, 36, Jesus fala sobre alimentar os famintos, vestir os nus, cuidar dos doentes e visitar os prisioneiros. No entanto, isso não substitui a importância da proclamação do Evangelho. Evangelho primeiro. Então é essencial, meu caro irmão Josafá Hagra, reconhecer a distinção entre responsabilidades do governo e das instituições religiosas. Enquanto o governo deve priorizar políticas públicas eficazes para lidar com os problemas sociais, as igrejas podem e devem auxiliar, mas sempre mantendo o evangelho como prioridade máxima, tá? Então você não sabe bem, você ainda precisa evoluir nesse ponto de entender o que é a igreja de Cristo. Você ainda não entende, você demonstra que não entende. Quando você acha que a igreja tem que ficar resolvendo problemas sociais, você mostra desconhecimento do que é a igreja. Infelizmente você não sabe o que é isso. Ok? Bem, atribuição de responsabilidade injusta para a CCB, assim como as outras religiões, isso é um argumento muito utilizado é, pela igreja. Acabei falando sobre isso, né? Acabei não passando o slide, mas vamos lá, vamos só revisar papéis distintos. O governo tem um papel e a religião tem outro. De ter cuidado, porque é o que ele está fazendo aí no comentário dele aqui. Ele está atribuindo basicamente uma obrigação à congregação que não é dela. E esquece todo o outro trabalho social que ela produz. Tá? Isso daí tem que ser colocado aí. Responsabilidade do governo é
é do governo, as políticas públicas são responsabilidade do governo, está de acordo com a nossa legislação. Cuidado com a desvalorização. Isso desvaloriza a igreja porque as pessoas começam a achar que a igreja precisa resolver todos os problemas sociais e começam a achar que não precisam ir mais para a igreja, que a igreja só tem bandido, só tem ladrão, que é o que a gente acabou escutando aí na internet, tá? Então, lembrando que a religião, ela até ajuda o governo. Pega todo o trabalho social produzido pela igreja. A igreja compreende todas as denominações que existem no Brasil. Tira todos esses trabalhos sociais. Você pode ter certeza que a vida do brasileiro seria bem mais difícil, mas bem mais difícil. Quando você vai para regiões de calamidade ou regiões de grande necessidade, você vê como o trabalho da religião é de extrema e grande importância, tá? É fácil, né, você no seu condomínio fechado, no seu carrinho novo, ficar criticando essas denominações. Vai para uma região onde tem bastante pobreza, você vê o que essa igreja faz. Né? Ah, então eles só auxiliam e ficam alienando as pessoas porque nunca resolve o problema. Peraí, quem que tem que resolver esse problema? Para quem que a gente paga os impostos? Na Constituição do país, me mostra aí, na Constituição do país, quem que tem que resolver esses problemas sociais? Então você tem que cobrar da entidade certa. Tem que cobrar do governo. Você paga imposto, vai lá cobrar do governo, tirar essas pessoas da pobreza. O que as igrejas podem fazer, elas estão fazendo, atendendo, suprindo a necessidade e até tirando muitos da pobreza, sim. Existem muitos trabalhos sociais que até trabalham na formação dos jovens, a congregação faz bastante isso também, e tira pessoas da pobreza, tá bom? Parceria do governo e religião como complementariedade, tá? Então, só revisando o que eu tinha já falado, tá? Papéis distintos, o governo tem um papel, é essa que eu já acabei de falar, né? Reconhecimento da distinção de responsabilidade. Bem, caridade após a pregação, né? Isso aí eu já falei, já citei aqui, né? Mateus 28, que deixa bem claro que a prioridade principal é o evangelho, e Mateus 25 mostra que sim, nós temos que ter caridade, mas primeiro é o evangelho. A gente tem que entender um pouco o papel da igreja, coisa que o Josafá Agra não entende, ok? De quem é a responsabilidade por creches? Que é o que ele tanto enfatiza, né? Existem denominações que sim trabalham com creches, mas isso é uma responsabilidade obrigatória do da igreja, da instituição religiosa, né? Ele só lembra de uma coisa que a congregação não faz. Ele esqueceu todos os outros trabalhos sociais que a igreja, a congregação cristã no Brasil efetua. Ele só focou na creche. Vamos ver de quem é a responsabilidade na construção de creches? Bem, se você não sabe, eu vou te dizer, meu caro irmão Josafago. No Brasil, estou falando sobre a Constituição Federal do Brasil, a responsabilidade pela construção de creche é compartilhada entre os três níveis de governo, federal, estadual e municipal. A Constituição Federal, em seu artigo 211, estabelece a união dos estados, o Distrito Federal e os municípios devem organizar em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, 1996, em seu artigo 11, determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem atuar de forma articulada na elaboração do Plano Nacional de Educação, garantindo acesso à educação infantil em creches de pré-escola. Portanto, a construção de creches pode ser realizada pelos três entes federativos, cada um de acordo com suas competências e recursos disponíveis. Então, isso é uma responsabilidade do governo. O irmão acha que as irmãs estão precisando de creche, tá? A congregação podia trabalhar nesse, mas aí vai sobrecarregar. Olha só, todo o trabalho social que a congregação realiza. Você esquece, né? Basicamente, você acha que a congregação tem que resolver todos os problemas sociais existentes, né? Isso é uma falácia. O irmão se utiliza de falácia, infelizmente, isso traz muita dor no nosso coração, mas o irmão utiliza de falácia. Já que o irmão quer cobrar mais creche, cobre do governo. Essa instituição quer que a congregação tenha responsabilidade sobre isso, ou seja obrigado a fazer isso, ali, igreja e Estado. Vamos lá, vamos acabar com essa ideia de Estado laico. Então, você vai ter que escolher, meu amigo, tá? A inversão dos valores contemporâneos. Isso daqui já vou atacar um pouquinho mais. O argumento não sei se ele é desigrejado, mas ele utiliza o argumento desigrejado. Então, a gente vai atacar um pouquinho esse argumento aqui. Tudo que eu falar tá, está explícito nesses 5 tópicos aí.
Em meio ao cenário atual, é impossível não notar uma preocupante inversão de valores entre muitos cristãos que optam por reclamar da construção de templos destinados ao seu próprio uso, enquanto não hesitam em desembolsar quantias exorbitantes para assistir a shows de artistas cujas mensagens estão diametralmente opostas aos valores cristãos. É desconcertante. Espera aí, só um minuto aqui, deixa eu só ajeitar aqui um negócio que eu estou lendo. É desconcertante observar como algumas vozes dentro da comunidade cristã levantam-se para questionar até mesmo condenar o investimento na construção de templos que o irmão José Fagas está fazendo, que são espaços destinados ao culto e à congregação dos fiéis. Esses templos são essenciais para a vivência da fé e fortalecimento espiritual da comunidade, proporcionando um local de encontro e adoração. No entanto, essas mesmas pessoas não hesitam em desembolsar quantia significativa para assistir a espetáculos de entendimento, contribuindo para a prosperidade financeira de artistas cujas mensagens contradizem os princípios cristãos. Isso é uma coisa interessante. Por isso que eu falo que eu acho que ele não foi muito tempo da congregação. Porque se ele fosse tempo da congregação, ele saberia o que é um ensaio regional, que se ele foi moço na congregação, ele saberia o que é uma reunião da mocidade, busca de dom, quanto lota esses eventos, né? Que Deus abençoa muito esses eventos, tá? E lota. Mesmo com igrejas grandes, pessoas ficam lá de fora, tá? Tempo desse eu fui no ensaio regional, fiquei do lado de fora, porque não cabia mais ninguém lá dentro. A igreja era enorme, enorme. Cabia umas 800 pessoas lá dentro, tá bom? Então, a construção desse templo aí é para a Irmandade cultuar a Deus, tá bom? Nós vamos cultuar a Deus. Então, é para o nosso proveito. Ninguém mais faz. É o que os desigrejados utilizam bastante, e é o que ele, entre linhas, está utilizando, que a gente constrói um templo, uma casa para Deus. A gente está fazendo o templo, essa casa aqui é para tu ver, aqui morar. Ninguém faz isso. No cristianismo não existe isso. É uma falácia utilizada pelos desigrejados, tá? Que templos são usados para que Deus more lá. Não, templos são para a irmandade, se reunir como igreja, tá? Não se trata aqui de negar e outra coisa, só antes de falar, é engraçado que eles criticam veementemente a construção de templos para que a gente se reúne e cultue a Deus. Mas não ligam, né, de gastar seu dinheiro em shows e outras coisas. Você pega, por exemplo, tem muito cristão, principalmente os jovens. Eu fiz uma pesquisa antes de fazer esse vídeo aqui de um show da Anitta. Só um ingresso dela custa R$ 300, né? E ela ganha por show R$ 500 mil. As pessoas não ligam em gastar seu dinheiro nessas coisas. Agora dá 10, R$ 20 na coleta para ajudar na construção, que não vai ficar pesado para ninguém. 10, R$ 20, você pode pegar, pode colocar por certeza aí. Vamos lá, a congregação em uma cidade tem no mínimo aí 5 mil pessoas. Se cada um der R$ 10, já são o quê, né? 5 mil vezes 10 vai dar R$ 50 mil. Em pouco tempo você constrói um templo. Com R$ 10 por mês que não vai pesar para a maior parte da Irmandade. Então acabou, né? Então, e não vai ser pesado para ninguém. E é um templo que vai ser utilizado pela Irmandade para cultuar a Deus. Tá? Então, as pessoas, às vezes, esbravejam tanto para dar uma quantia quase insignificante na coleta, mas nem ligam, não dão a mínima para pagar um show numa depravação moral, que é um show da Anitta. A gente sabe que a Anitta ela não prega valores cristãos, né? Nada contra ela está no estado laico, ela está fazendo tudo, mas aquilo ali, de acordo com a moral cristã, é uma depravação total ali, né? Não tem nada de proveitoso para o cristão lá. E as pessoas pagam, tem, inclusive muitos cristãos vão lá ver o show dela, né? Sim, infelizmente é uma inversão de valores, né? É uma inversão de valores. Portanto, é hora, né, de a gente reavaliar nossas prioridades e valores como comunidade cristã. Em vez de criticar a construção de templos, devemos reconhecer sua importância e valorizar o investimento na edificação espiritual da comunidade. Ao mesmo tempo, é fundamental questionar a forma como investimos nosso tempo, energia e recursos garantido que estejam aliados com os princípios e valores que professamos como cristãos. Então, vamos lá, para de criticar, porque você não vai criticar essa gastança com bebida que os cristãos gastam desenfreadamente, tá? Você não critica shows que os cristãos pagam as quantias enormes, tá? Por que você não critica apostas, site de apostas, né? Loteria, que os cristãos gastam enormemente dinheiro jogado no lixo, tá? E a gente está investindo dinheiro para o nosso benefício, porque o tempo é benefício da Irmandade, é conforto para a Irmandade,
a gente ter um lugar para se reunir como igreja. E agora a gente vai desafiar o extremismo provocado principalmente pelos desigrejados, né? Então vamos lá, tudo que eu falar está resumido aí. O extremismo tornou-se uma preocupação crescente no universo dos críticos do YouTube. Muitos parecem fixar-se em interpretações simplistas e extremistas das escrituras, sem considerar o contexto mais amplo do Novo Testamento. Um exemplo disso é a interpretação isolada do versículo onde diz, onde dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Para alguns desses críticos se torna uma regra rígida, ignorando o restante do texto sagrado. Então, para eles, basicamente, só é legítima a reunião de poucos, né? Essa reunião de 300, 400, até 800 pessoas que é feita em algumas denominações, no caso a congregação, para eles não é legítima. É o fenômeno que a gente acaba visualizando nos desigrejados, né? Eles criticam essas grandes reuniões. Bem, vamos ver se eles estão certos. Não estamos aqui para negar a validade de reuniões em grupos pequenos. De fato, a comunhão entre dois ou três em nome de Jesus é um princípio importante. No entanto, isso não invalida a importância e o valor das grandes congregações. Uma coisa não invalida a outra. As duas estão certas. Você quer se reunir com a sua família e ou com algum conhecido e poucas pessoas na sua casa, se reunir como igreja ali, Deus estará lá, Deus fará obra, Deus operará e vocês estão se reunindo como igreja. Como também você se reunir com 800 pessoas num templo religioso, também é reunião com igreja. É que os desigrejados santificam a reunião em poucas pessoas e demonizam a reunião em grandes pessoas. Para eles é coisa do demônio. É basicamente isso que eles falam, tá? É um resumo. Se não está acreditando no que eu estou falando, novamente, vai em redes sociais, vê o que eles falam, tá? Vê se eu estou falando a verdade. Você vai verificar que eu estou falando a verdade, tá? O problema surge quando os chamados intelectuais do YouTube, né? Ou intelectuais do Facebook, o Josafagno também tem um canal no YouTube, né? Impõe suas interpretações restritivas como uma única e a verdade absoluta, né? Criam-se assim regras inflexíveis e até mesmo malucas que não têm base sólida nas escrituras. Esse extremismo limita a compreensão e a riqueza da complexidade do ensinamento cristão, reduzindo a slogans simplistas e inflexíveis. Bem, agora vamos para a Bíblia, né? Chega de extremismo, de desigrejado, vamos para a Bíblia, tá? Vamos para a Bíblia aí. Vou ler esses três versos aí. Existem versículos da Bíblia que apoiam a ideia de que não há uma proibição específica quanto ao tamanho das regiões da igreja. Bem, vou citar novamente Mateus 18 e 20, né? Aquele lá que diz sobre onde tiver dois ou três, o Senhor se faria presente, né? Esse texto descreve como os primeiros cristãos se reuniam diariamente, tanto no templo como nas casas, desfrutando de comunhão e partindo o pão juntos. Isso sugere que as reuniões podem variar de tamanho e localização, adaptando-se às circunstâncias e necessidades da comunidade. Mas será que é só isso? Não, não é só isso, não. A Bíblia desse igrejado só fala em Mateus 18 e 20. Eles esquecem os outros capítulos. Eu coloquei mais esses dois capítulos, mas existem vários outros, tá? A Bíblia do desigrejados só tem isso daqui. Não existe mais nada além disso, tá? Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Paulo escreve que quer fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Esse verso enfatiza a importância da edificação mútua durante as reuniões da igreja, independente do número de pessoas presentes. Né? Atos capítulo 2, verso 46 e 47. Esse trecho descreve como os primeiros cristãos se reuniam diariamente no templo, como nas casas, desfrutando de comunhão e partindo o pão juntas. Isso sugere que as reuniões da igreja podiam variar de tamanho e localização, adaptando-se às circunstâncias e necessidades da comunidade. Está mais que provado. A gente aqui não está criticando reuniões pequenas, a gente só está criticando o extremismo, a demonização das grandes reuniões. Nós reunimos como igreja em grupos grandes, tá? Então, esse extremismo que sutilmente está nas falas do Josafat. Quando ele critica grandes templos, ele está querendo meio que criticar isso também, tá? Então, sobre os gastos, eu vou dar uma passada rapidinho, né? Já que ele está criticando todos os gastos de uma denominação, que ele está falando aqui na construção, que é absurdo, para isso é um absurdo construir um templo desse tamanho.
Josafá, você entende sobre congregação? Essa é a minha pergunta que eu faço para você. Porque parece que você não entende, você não conhece o que você está apregoando, você não conhece, tá? Você sabia que para fazer uma. Nem parece, né? É uma constatação, deixa eu corrigir minha fala aqui. Não parece, você não entende o que fala. Isso fica registrado na sua fala. É, Para se construir um templo, existem várias leis que são obrigadas a serem observadas, tá? Não é uma coisa que a congregação pode fregar, eu não vou observar essas leis. Existem denominações que constroem templos aí e não estão de acordo com a lei, né? Mas, bem, aí eles que se cuidem com a lei depois, né? Tem muitas denominações que abrem templos aí totalmente irregulares, mas esse é problema deles. O foco do cristão não é agir no errado, mas sim agir no certo. Então, se você vai agir no certo, sabia que existem várias leis que encarecem uma construção, várias restrições que é feita para a construção de um templo, que encarece esse templo. O que eu fiz base com um templo de mais ou menos 200 pessoas, tá? E eu fiz uma pesquisa, né, de todas as leis que aquele templo de mais ou menos 200 pessoas, entre 200 e 300 pessoas, ele precisaria cumprir. Então, de acordo com as legislações, essas são condições mínimas são geralmente consideradas necessárias para abrir um templo religioso de acordo com a lei. Isso daqui é mínimo, mas bem mínimo mesmo. E eu joguei muito de baixo. Vai ficar muito mais caro do que isso, tá? Você vai ver que vai ficar muito mais caro do que isso. Mas já que você não entende, você demonstrou isso na sua fala, eu vou te ajudar, tá, irmão? Vou ajudar, vou fazer minha função de irmão aqui, vou demonstrar para você o que se precisa para abrir um templo, tá? Primeiro, alvará de funcionamento, corpo de bombeiros, precisa disso, para você abrir um templo. Bem, esse templo, ele tem que ter segurança e acessibilidade. Primeiro, do corpo de bombeiros, tem que ter a emissão do ABCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, aprovação em vistoria técnica que avalia segurança contra incêndio e pânico. Extintores de incêndio, quantidade e tipo adequada, capacidade local. Tem mais um tipo de extintor de incêndio, dependendo do tamanho da igreja, a quantidade de extintor que você precisa. Sinalização de emergência, placa de saída, iluminação de emergência e rota de fugas. Portas de saída, largura e quantidade adequadas para o fluxo de pessoa. Até isso, tem uma largura mínima. Se você tem uma quantidade que ele tem, vamos supor que a briga eu fiz aí mais ou menos entre 200 e 300 pessoas, tem uma largura e quantidade mínima que precisa ter naquele tempo. Então tem que ter as portas laterais e tudo mais. E essas portas laterais têm uma largura e uma quantidade mínima ali, tá? Uma largura mínima. Acessibilidade também tem essa regra também. Tem que ter rampas, né, de acesso com inclinação máxima de 8,33% com corrimão e superfície antiderrapante. Sanitários adaptados para pessoas com deficiência, tem que ter nesses templos. Assentos reservados para pessoas com deficiência e idosos. E também tem as normas municipais, aí vai variar de município para município, tá? O que eu falei até agora é mais geral, agora já vai variar um pouquinho de município para município. De acordo com o município, vai ter uma licença ambiental, aí vai variar de município para município, tá? Alvará de funcionamento, emissão após aprovação das vistorias, normas de higiene e saúde. Ventilação adequada, aquele tempo tem que ter uma ventilação adequada, então renovação do ar ambiente. Normalmente agora a coligação está utilizando ar-condicionado para cumprir essa legislação, tá? Iluminação adequada, níveis de iluminação adequados para as atividades. Olha só, tem que ter uma iluminação. Não é só chegar e colocar lâmpada lá, né? Ah, vou colocar lâmpada. Não, tem uma regra específica para isso, sabia? E sanitários limpos e com água potável, condições higiênicas adequadas, né? Então, olha só, isso daqui é o mínimo, é o básico dos básicos, tá? É o básico do básico. Tem muito mais coisa. Mas isso daqui, será que isso daqui encarece a construção, irmão Josafagra? A resposta é sim, encarece. Eu vou mostrar aqui mais ou menos quanto custa. Isso daqui eu joguei por baixo. O custo é bem maior. Eu fiz com base no cálculo mais ou menos de uma igreja de 200 a 300 pessoas. Isso daqui é muito básico, tá? Tem várias coisas que nem para emissão do AVCB, tem várias coisas que tem que ser analisadas. Mas eu só fiz aí uma pesquisa simples, coisas que você não fez, né? Você não estudou antes de falar, eu estudei, fui lá. Eu peguei exemplos básicos que eu encontrei em sites confiáveis, né? Do custo da emissão do AVCB. Isso daqui é um custo bem básico, é muito mais caro do que isso, tá? Mas é só para a gente ter uma noção, só para ter noção. Então, é o custo parcial de R$ 1.000. Esse incêndio, né? Depende muito do tipo, né? Você vai achar extintores baratos, outros mais caros, né?
Então, tem toda uma questão do tipo de extintor que tem que ter no templo, né? Eu peguei um valor médio de R$ 500, mas tem extintores mais baratos e mais caros. Aí vai variar de acordo com o templo e as especificações das leis ali daquele município. Então, eu peguei um valor médio de R$ 500, quantidade de três extintores vai dar R$ 1.500. Placas de saída aí também varia muito, tá? Uma quantidade de 5 vai dar um valor de R$ 500. Iluminação de emergência, né? Custo total de R$ 3.000. Sinalização indicativa de rotas de fuga, aí vai ter um valor, toda a sinalização vai dar mais ou menos um valor de R$ 300. Portas de saída, eu coloquei R$ 1.000, mas a gente sabe que é bem mais caro do que isso, bem mais caro do que isso, tá? Mas tudo bem, eu coloquei R$ 1.000, que é o valor mais baixo que eu encontrei, tá? Numa igreja bem a congregação nunca vai gastar só isso, tá? Ninguém vai gastar só isso. Nenhuma denominação que se preze vai gastar tão pouco, porque ela vai pensar na segurança dos seus membros. Mas tudo bem, coloquei isso daí. Rampa de acesso para ser construído, coloquei R$ 2.000. Pensei no caso mais simples possível, tá? Pensei no caso mais simples possível. Sanitários adaptados aí, né? Coloquei R$ 3.500, foi o que eu achei. Provavelmente há mais baratos, aí eu vou concordar que pode ter mais baratos, tá? Mas foi o que eu encontrei, questão de mão de obra. Aqui já está colocado um pouquinho o valor da mão de obra para fazer tudo aquela adaptação, tá? Então tem um pouquinho da mão de obra, não é só o preço do vaso sanitário, mas toda a mão de obra e tudo que tem que ter envolvido ali naquele banheiro especial, tá? Assentos reservados, é o tipo de assentos, né, para as pessoas, né, que eu já citei ali em cima, né, R$ 500. Licença ambiental também varia muito, coloquei R$ 1.500, foi o mais barato que eu coloquei. Alvará de funcionamento, R$ 1.200, e ventilação adequada, R$ 1.000. Isso daqui, ventilação adequada, com certeza é muito mais caro do que isso, muito mais caro que isso, muito mais. Muito mais caro do que isso, tá? Mas eu coloquei R$ 1.000 aí, peguei por baixo, tá bom? Então, só com o cumprimento da lei, você vai gastar aí R$ 17.000. Pode ter certeza que é muito mais caro que isso. Eu queria até que irmãos que são engenheiros civis, por favor, me corrijam e coloquem aí os verdadeiros preços. Isso daqui são coisas que eu pesquisei e achei os mais simples possíveis, tá? E eu quero que você chegue e fale, ó, Everton, ó, nessa situação é bem mais caro do que você está colocando aí. Pode colocar aí, coloque para os outros verem o quanto é difícil você construir um templo, não é barato. Pelo menos de acordo com a lei, é difícil você construir um templo, né? Que faz aí não de acordo com a lei é problema deles, tá? Então vai dar um valor mais ou menos R$ 17.000 aí, tudo isso daqui, tá? Bem, construção, outras despesas, né? O projeto arquitetônico, aí vamos pegar um arquiteto bem baratinho aí, R$ 5.000, a construção, né? No valor de R$ 500.000, aí eu estou colocando com base é, no com base projeto de uma igreja de um templo de 200, 300 pessoas, mas muito superficial, tá? Construção tem vários outros quesitos que tem que ser analisado, tá? Como a gente não trabalha pagando mão de obra, então isso facilita bastante. Mas tem outros gastos também que tem que ser colocado. O mobiliário aí pode se gastar aí mais ou menos R$ 50.000. Um gasto aí de R$ 555.000 numa casa aí de um templo de 200 a 300 irmãos. Mas assim, de uma vista por baixo, a gente sabe, eu já estou deixando bem claro, o gasto é muito maior. Estou colocando lá embaixo. Estou juntando a adequação com as leis e o valor assim de uma construção dá mais ou menos R$ 572.000. Pode ter certeza que é muito mais do que isso. Muito mais do que isso, tá? Então, como a gente viu aqui, ó, a Bíblia diz que a gente pode se reunir em grandes aglomerações, a gente pode se reunir aí em grupos de 200 a 300 pessoas. Então, para se reunir em grupos de 200 a 300 pessoas, nós temos que estar de acordo com a lei. Aqui, ó, a lei, ó, tá vendo? Ó, lei. Isso tem um gasto. A construção desse templo tem um gasto, tá? R$ 572.000. Então, analisando todos esses gastos, meu caro Josafá, a gente viu que não é uma obra faraônica como você está querendo colocar, tá? Então, tem um. Obra faraônica é um estádio aí de futebol que eu fui pesquisar, não vou colocar o nome aqui para não trazer o ódio dos irmãos que torcem para aquele time, mas custou mais de R$ 1 bilhão. Isso daí seria uma obra faraônica, tá?
Você pode ter certeza que todas as construções da congregação, ela faz questão de mostrar isso, e tem como você verificar se ela está falando a verdade, são muito próximos, tá? Do preço então, são bem abaixo dos preços que construtores cobram, tá? Bem abaixo, bem abaixo. O preço é de custo mesmo, o preço é de custo, tá? E esse valor que eu coloquei é muito abaixo, mas ele já dá uma noção, ó, R$ 572 mil já dá uma noção quanto é caro você construir um templo, tá? E é muito maior do que isso, mas ele já dá uma noção pra gente. Aí ele vai falar, mas isso é muito caro, é muito dinheiro. Para mim, para você mas para 5 mil pessoas em uma igreja não é. Em 3 a 4 anos eles conseguem quitar toda essa despesa. Porque a união faz a força, meu cara. Que desigrejado não entende de união. Eles são totalmente individualistas, vivem por si só, servem a Deus do modo que eles querem, né? Não tem comunhão de igreja, só vão ter comunhão quando querem aí dizer que estão servindo a Deus, eles se reúnem com os amigos. Normalmente, depois de um culto, eles vão lá beber as bebidas deles, né? Na casa deles. Então, união, eles não entendem união. Obviamente, para quem é totalmente individualista, R$ 572 mil, meu caro irmão Josafaga, é realmente muito dinheiro. Mas para quem é unido como igreja, como se pensa no povo de Deus unido, isso aqui é muito barato, tá? Não é o seu caso, você não é um desigrejado. Quando eu fiz essa crítica, deixa eu só consertar, quando eu fiz essa crítica sobre os desigrejados aí, né, que, que se reúnem em casa da maneira que querem, isso não é uma crítica direcionada a você, mas sim aos nossos desigrejados que ficam destilando ódio. Como você está utilizando o argumento deles, eu estou fazendo essa crítica ácida aos desigrejados, não você. São esses que se reúnem em casas, depois, né, do culto, vão lá beber uma pinguinha aí, né? Porque já serviu a Deus, já alegrou o espírito, agora vamos alegrar a carne, né? Que é o que eles fazem. E eles têm total descaso com as coisas de Deus, tá? Então, é, espero que você não vá por esse caminho. Por favor, eu peço no amor de Cristo que não vá por o caminho dos desigrejados. É um caminho até às vezes irreversível, tá? Então a conclusão que chegamos é que o nosso irmão Josafá ele não lê a Bíblia, não compreende o que diz e carece de conhecimento sobre a construção de templos. Já ficou bem demonstrado isso em números. E apesar de suas limitações, tenta assumir a postura de intelectual, fazer críticas, recorrendo à desinformação e à mentira. Eu deixo citado aí João 8:44 que nos diz que o pai da mentira é o diabo. Vocês tirem a conclusão que vocês querem. Então eu passo para o meu irmão. Irmão, no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reveja essas suas críticas. Quer criticar, por favor, estude. Tire isso daí da sua página, mude os seus conteúdos, faça uma crítica construtiva à congregação e mude o seu modo, tá? Que isso daí não dá para nada, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o nosso irmão Josafá Agra e que Deus abençoe a todos os críticos da congregação, tá? Eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal e até a próxima.